Lucas capítulo 5, nós temos aqui a famosa passagem da pesca maravilhosa. O nosso Senhor Jesus, ele entrou no barco do nosso irmão Simão Pedro, entregou a ele uma palavra, e naquele dia, nosso irmão Pedro teve a maior pesca da vida dele. Lucas capítulo 5, vamos começar do verso 1, do versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Verso 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olhem para mim. Todos esses versículos que nós lemos são importantes. Tem revelações poderosas aqui, mas hoje eu não vou falar sobre elas. O que eu quero falar é o que vem nesse versículo agora, o versículo 4. Versículo 4. E quando acabou de falar, preste atenção nisso. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Para um pouquinho. Jesus já tinha pregado para a multidão. Ele estava dentro do barco de Simão Pedro, pregando, ensinando a multidão que estava ali com ele. E quando ele terminou de falar com a multidão, a Bíblia diz que ele se voltou para Pedro, para Simão Pedro, e deu para ele uma palavra. Irmão, irmã, você tem que sempre ficar atento à voz de Deus. Por quê? Porque Jesus sempre vai falar algo para você. A palavra de Deus sempre terá uma revelação, sempre terá uma palavra que é específica de Deus para você. Amém, Jesus? Eu costumo dizer, tem dia que você vem na igreja e parece que o culto inteiro é para você. Você chega, o pastor começa a cantar o louvor, no louvor Deus já fala. Na hora da pregação, meu Deus do céu, parece que está só você e Jesus. É verdade ou não é? Já aconteceu isso com você? A oração, irmão, até a parte das ofertas, até a oração final, tudo parece que é para você. O culto inteiro foi Deus falando com você. Já aconteceu isso com alguém aqui? Agora, irmão, tem culto que não é assim. Vou ser sincero. Tem culto que você vem e você até pensa assim, acho que hoje o culto está meio parado. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes é nesse dia que você pode estar perdendo a maior bênção da sua vida. Por quê? Porque o pastor está pregando e parece que nada é para você e você se distrai. Você começa a pensar nas coisas da sua casa, começa a ficar distraído, você começa às vezes a ficar olhando para um irmão, para o outro, e você não presta atenção na pregação. E às vezes, irmãozinho, irmãzinha, é numa palavra, uma, que Jesus vai falar, que vai acontecer o maior milagre da tua vida. Eu costumo contar o testemunho de um parente meu, até falei aqui já em outras reuniões. Esse meu parente, pessoal, ele foi a primeira pessoa a se converter na minha família. Isso já deve ter pelo menos uns 30 anos. E naquela época, ele começou a congregar, mas a nossa família toda de outra religião. Ele não sabia muita coisa sobre o evangelho, ele ainda estava aprendendo. E ele era jovem, tinha 22, 23 anos, alguma coisa assim, mais ou menos. Esse meu parente, ele estava um dia num culto, e, irmão, aquele culto que parecia que Deus ia abrir o céu e fazer chover. O pastor estava pregando na unção, a igreja inteira estava naquela, sabe, aquela euforia, dando glória, gente chorando. E ele falou assim, Alex, aquele culto parecia que Deus estava falando comigo, cada vírgula que o pastor lia da Bíblia era uma pregação para mim. Teve uma hora que o pastor desceu do altar e começou a andar no meio da igreja e falar, olha, você que fuma, não fume mais. Você que bebe, não beba mais. Você que se prostitui, pare de se prostituir. Você que está namorando, mas peca com a sua namorada, para de pecar. E esse meu parente, na época, namorava. Mas ele estava vindo do mundo, não entendia bem as coisas. E ele tinha aquele namoro que é errado. Porque eu sempre explico na igreja que namoro não é relacionamento. Namoro é conhecimento.
Relacionamento é casamento. O homem só pode ter contato com a mulher depois do casamento. Mas ele, como muitas pessoas no mundo, tinha aquele contato com a namorada. Quando ele ouviu aquela palavra, ele disse que no lugar ele tomou a decisão e falou: Jesus, eu não vou mais tocar na minha namorada, não vou mais tocar nela, até o dia que eu me casar. Vou ter um namoro santo. Fez um voto com Deus. Quando acabou o culto e saiu da igreja, ele falou: peraí, eu fiz um voto, eu prometi para Deus que o meu namoro vai ser santo, que eu não vou tocar na minha namorada até a gente casar. Mas ele não trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha nada, morava de favor na casa da mãe. Aí ele falou: bom, tudo bem, mas eu prometi para Deus, eu vou cumprir. E foi tocando a vida, servindo a Deus. Aí que eu falo para você, aquele culto que parece que não está acontecendo nada. Ele estava numa outra reunião, num outro dia. O pastor parecia que não estava tão inspirado. Parecia que não estava assim, sabe, com aquele dom da palavra. Estava dando aquela pregação tranquila, lendo a Bíblia, falando com a igreja. E de repente, no meio da pregação, o pastor solta uma palavra que ele não conhecia. O pastor fala: irmãos, nós temos que crer, não sei exatamente como o pastor falou. Ele diz: porque Deus é o dono do ouro e da prata. O pastor citou um versículo bíblico, Ageu 2:8. Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Esse meu parente não conhecia esse versículo. Quando ele ouviu, minha é a prata, Deus é o dono do ouro e da prata, na hora ele teve um entendimento: Deus é rico, Deus é dono de tudo. Se ele é dono do ouro e da prata, então ele tem condição de me dar o meu casamento, de me dar um emprego, me dar uma casa para morar, me dar tudo o que eu preciso. Talvez, olha para o pastor, talvez eu estou falando isso agora e você vai falar: ah, pastor, mas isso eu sei. Mas é diferente, irmão, presta atenção. É diferente quando você sabe pelo seu raciocínio natural. É diferente de quando você entende pela revelação da palavra de Deus. Quando a palavra é revelada para você, meu irmão, você sabe que aquilo é especial. Esse meu parente, na hora do culto, quando ele ouviu aquela palavra, ele disse: Deus, eu vou sair daqui, vou marcar a data do casamento, porque o Senhor é o dono do ouro, então o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso. Eu vou ter casa, vou ter trabalho, e tem mais uma coisa: eu não vou fazer casamentinho não, vou casar com festa, eu quero filmar meu casamento, eu quero entrar na casa imobiliada, eu quero tudo que um filho de Deus tem direito. Chegou em casa, procurou a namorada dele: fulana, vamos marcar a data. Ela olhou e falou: mas você é doido, você não tem nem trabalho, vamos marcar a data, porque Deus é o dono do ouro. Quando, irmão, quando a palavra é revelada, você faz tudo naquela palavra. Quando a palavra é revelada, você faz tudo naquele entendimento. Marcou a data. Ele disse que foi só marcar a data. Deus começou a mandar as pessoas: fulano, fiquei sabendo que você vai casar? Sim. Você já tem tal coisa? Não, eu vou te dar. Ele não pediu nada. Todo mundo procurou ele. Ele ganhou a mobília da casa inteira, ganhou tudo o que precisava para a festa, ganhou o lugar da festa, ganhou tudo. Ele estava com a casa imobiliada, com a festa montada, e não tinha nem onde botar a mobília, porque não tinha casa, não tinha emprego. Coisa de dias, faltando para o dia do casamento, alguém chegou para ele e falou assim: fulano, deixa eu te perguntar, você já tem onde ficar? Não, é que eu vou trabalhar em outro lugar e eu preciso de alguém para ficar na minha casa. Faz o seguinte, mora na minha casa, casa grande, eu fui lá várias vezes, é uma pessoa da minha família, eu estou contando meio por alto, porque eu não pedi permissão para ele para contar o testemunho dele, vai passar na TV. Outro dia eu pego e conto, eu falo até o nome dele. Mas o que aconteceu? A pessoa chegou e falou assim: olha, vai lá, você só paga água e luz, não precisa me dar nada. Faltava um emprego. Ele tinha falado com Jesus: eu quero trabalhar em 2 lugares, ou em um ou em outro. Um dos 2 daquele que chamou, na minha opinião o melhor, chamou ele. Faltando dias para o casamento, ele tinha casa, tinha emprego, tinha tudo. O primeiro salário dele, ele tinha feito um voto, ele deu todinho na igreja, que foi o voto que ele fez com Deus. Tudo em uma palavra. Você tem que prestar atenção quando Deus fala. Tem culto que é o culto inteiro para você, mas às vezes é uma palavra, naquela palavra está o seu milagre, e você tem que entender isso, que tudo que nós recebemos de Deus, recebemos pela fé.
Deixa eu mostrar para você Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4. Vamos lá, por favor. Romanos capítulo 4. Louvado seja o nosso Deus. O versículo 16 diz assim, 4,16. Eu vou pedir para a pessoa que está lá dentro, passando a letra, se ela puder pegar esse versículo para mim na Bíblia na linguagem de hoje. Quem está lá dentro, coloca para mim na linguagem de hoje, por favor. Romanos 4,16, quem achou, diga amém. A palavra do Senhor Deus diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Eu estou lendo aqui na nossa Bíblia normal, tá? A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Esse mesmo versículo na linguagem de hoje, portanto, olha como é que está escrito. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. Como que você alcança as promessas de Deus, igreja? Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como um presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Pastor, mas eu não sou descendente de Abraão. Você é pela fé. Nós somos filhos de Abraão, não porque somos descendentes de Isaac, mas Isaac era filho de Abraão, para quem não sabe. Mas nós somos pela fé. Gálatas 3,14 diz que Jesus conquistou para nós a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é sua, diga glória a Deus. Mas você alcança como? Vamos ler de novo, Romanos 4,16. Portanto, a promessa de Deus depende, a fim de que a promessa seja garantida. Irmão, quando você tem fé, a promessa está garantida. Aquilo que Deus falou vai acontecer na sua vida, diga amém. Agora, vocês conhecem. O que é a fé? A fé, diz Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Eu sempre digo, a fé, ela é a certeza daquilo que você espera, mesmo quando você não vê. Quando você tem a fé, você sabe que a bênção é sua. Você não precisa nem ver, você sabe, Deus já me deu, diga amém. E como vem essa certeza? Aproveita que você está em Romanos, vai no capítulo 10, no versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Aproveita que você já está com a Bíblia aberta em Romanos. Romanos 10, 17 está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Irmão, você precisa ouvir a Deus. Preste atenção na pregação. Preste atenção quando Deus está falando. Jesus entrou no barco de Simão Pedro e estava falando com a multidão. Mas de repente Jesus terminou de falar com a multidão e se voltou e deu uma palavra para Pedro. Espera a sua vez, irmão. Toda a mensagem, toda a pregação vai chegar à sua vez. Se você ficar quietinho, ouvindo com atenção, talvez venha uma palavra e você acha, ela não é para mim. E aí vem outra, essa também não é para mim. Mas sempre vai ter alguma coisa que vai falar com você. E digo mais, tem coisa que Deus está falando que pode não ser para você agora, mas vai ser para você depois. Você vai ouvir aquela palavra, em algum momento aquela palavra vai te ajudar. Diga glória a Deus. Lembre-se disso. Volta lá para Lucas, lá onde nós começamos, capítulo 5. Eu quero que você entenda isso, para você parar de sofrer, irmão. Você vai entender por que agora. Lucas capítulo 5. Quantos acharam? Digam amém. Lá no versículo 4, já falamos, mas vamos ler de novo. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então olha para mim. Jesus já tinha falado com a multidão, ele se voltou para Pedro e deu uma palavra que era para ele. Sempre vai ter uma palavra para você, diga amém. E Jesus disse para Pedro o quê? Volta para o mar, lança a rede para pescar. Olha a palavra que Pedro falou para Jesus, versículo 5. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Para aqui. Irmão, a Bíblia diz que Deus socorre aquele que é esforçado. Se você for uma pessoa esforçada, é claro que Deus vai socorrer você.
Se você for perseverante, persistente, aquele que luta, que não desiste, é claro que Deus vai olhar para você, diga amém. Mas você tem que entender que a bênção, olha para mim, a bênção você não conquista pela sua força. Pedro era pescador, por favor, fica ligado. Pedro era pescador. Ele não estava fazendo aquilo pela primeira vez. Muito provavelmente ele fez aquilo desde que era criança. Hoje nós não temos muito mais essa cultura. Mas o pessoal que é mais antigo aqui sabe que profissão, até uns anos atrás, se aprendia com o pai. Você era criança ainda, seu pai já te levava para a roça e te ensinava como que preparava a terra. Quem é que fez isso? Eu nunca trabalhei assim no plantio, mas eu era criança, meu pai me levava para trabalhar com ele. Meu pai era pedreiro, eu trabalhei com meu pai muitas vezes. Eu sabia como é que mexia a massa, sabia como é que fazia algumas coisas ali. Não levava muito jeito não, mas também eu era bem novo. Mas eu já ia com meu pai. Muito provavelmente, irmãozinho, irmãzinha, Pedro fez isso desde criança. E naquela noite, olha para o pastor, ele não foi preguiçoso não, ele trabalhou a noite inteira. Jesus não olhou para Pedro e disse: Pedro, você não conseguiu porque você foi preguiçoso. Você não conseguiu porque você foi acomodado. Não, irmão, Pedro não era acomodado, ele era um homem trabalhador. Deus vai socorrer aquele que é esforçado, diga amém. Mas não é com a sua força que você vai conseguir. Você tem que entender isso. Aquele homem trabalhou a noite inteira e não conseguiu. Tem gente aqui que talvez chegou hoje, talvez você que está em casa também assistindo esse culto, é a mesma coisa. Tem gente agora assistindo a reunião que talvez vai dizer: pastor, eu me esforcei a vida inteira, sou trabalhador desde criança, eu não tenho nada. Nada. Tem gente que vai dizer: pastor, o que eu lutei para salvar meu casamento, o que eu lutei para salvar, tem mulher, tem homem que fala isso. Ó, pastor, fiz terapia, procurei lá o psicólogo. Ó, pastor, mas eu peguei a mulher e eu saí, fiz viagem com ela, fiz de tudo para salvar meu casamento e não deu certo, pastor. Mesmo assim ela foi embora, mesmo assim ele foi embora. Pastor, me trocou por outra. Tem mulher que vai dizer: pastor, me trocou por outra. Se o senhor olhar para mim e olhar para outra, modéstia à parte, eu sou muito melhor, sou muito mais bonita, sou muito mais limpinha que a outra. Eu não sei o que aconteceu, me esforcei. Só que é o seguinte, não é a força do homem, não é quanto tempo você passa lançando a rede, é a palavra de Deus, é a fé que te traz a vitória. Você pode se esforçar a vida toda, irmão, e não conseguir nada. Como tem pessoas que eu falei, trabalharam a vida inteira, e não tem nada, não tem uma casa, não tem um carro, não tem um dinheiro guardado. Tem gente que trabalhou a vida toda e nem aposentar talvez vai conseguir. Pastor, como é que pode eu ter me esforçado a vida toda e não ter nada, não ter conseguido nada? Porque não é a força do homem que faz a obra. A bênção vem de Deus pela fé. É por isso que você tem que prestar atenção. O que foi que Pedro disse? Respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas por que mandas? Esse mesmo versículo na Bíblia, na edição revista e atualizada, que é quase que idêntica, algumas palavras só que são sinônimas. Aqui em Lucas 5 é um caso desse, ali está até escrito, respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, a revista e corrigida diz, porque mandas, a atualizada diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. Como é que a bênção vai chegar na sua vida? É quando você fizer sobre a palavra. Quando Deus fala, não é só chegar e ouvir uma pregação, assistir um culto, participar de uma reunião. Não, você tem que ter um entendimento. Você está ouvindo e de repente você sabe: peraí, essa palavra foi Deus falando comigo. Você sabe quando isso acontece, irmão. E quando acontece, aí você pode ter certeza que a bênção virá. Mais uma vez, não é a sua força, é a bênção de Deus que vai levar você. Olha o que está escrito no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2. Isso aqui eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu estava lendo isso aqui na madrugada ontem, irmãos. E olha que coisa linda que está escrito aqui. Primeiro livro do profeta Samuel. Eu estava orando para fazer essa reunião
E Deus me deu essa palavra aqui, ó. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2. Louvado seja Deus. O versículo 1, ele diz o seguinte, ó, versículo 1, é uma oração que a Ana estava fazendo. A Ana, ela era estéril, e ela buscou de Deus, e o Senhor deu a ela um filho que foi Samuel, e depois deu outros. Mas olha a oração que a Ana fez, versículo 1. Então orou Ana ao Senhor e disse: o meu coração exulta no Senhor. Exultar é se alegrar muito, ela estava feliz. O meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou, se abriu muito, né? Sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. A Ana tinha recebido uma bênção muito grande. Agora vamos um pouquinho para frente no versículo 6. O mesmo capítulo 2, o versículo 6. Olha o que ele fala, 2,6. O Senhor é o que tira a vida. Presta muita atenção nisso, por favor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Irmão, quem dá a vida é Deus. É Deus quem dá o dom da vida para o homem. Você que está precisando de vida, não adianta você se matar. Você tem que entender, a vida vem de Deus, é Ele que vai me dar. Busque em Deus. Busque a palavra, a fé, porque é dessa fé que vai chegar a vida. Hoje no culto das 6 horas da manhã, tinha um irmãozinho nosso contando a benção aqui, ele foi curado da Covid. Ele ficou 4 dias internado no balão de oxigênio. Eu falei para a igreja, irmão, que em nome de Jesus nós não vamos perder um membro da igreja para essa enfermidade. Falei. E glória a Deus, até agora, pelo que eu sei, a não ser que alguém tenha deixado de me contar alguma coisa, mas até agora, pelo que eu sei, nós não perdemos nenhum e não vamos perder um membro da igreja. Ninguém que senta aqui para ouvir pregação comigo vai morrer dessa praga em nome de Jesus. Eu falei com Deus. Teve irmãos que passaram pelo vale, mas Deus livrou. E aí esse irmão estava falando para mim: pastor, eu estava internado, teve uma noite que morreu 9. Imagina, ele falou que tinha não sei quantas pessoas lá internadas, e num dia foram 9 embora. E ele está aqui. Ah, pastor, por quê? O senhor está dizendo que os outros 9 estavam tudo no pecado. Não estou falando isso. Eu estou falando que enquanto tantos foram embora, ele está aqui pela fé dele. Irmão, eu sei que é Deus que dá a vida. Eu sei que é Deus que dá a vida. Eu era pastor em Suzano. Uma irmã da nossa igreja, a Daiane vai lembrar disso. A irmã da nossa igreja ganhou neném. O menino, irmão, nasceu, se eu não me engano, ele nasceu com um cordão enrolado no pescoço. Foi isso mesmo, o Isaac. O menino nasceu com o cordão enrolado no pescoço, nasceu morto. Estava a mãe e a tia, que a tia parece que é enfermeira, não sei, ela estava lá na hora. E essa é a obreira da igreja. Irmão, eles pegaram o menino e colocaram de canto, porque já estava morto. E foram lá, pessoal, cuidar da mãe. A irmã que estava lá na hora começou a clamar a Deus, irmão. O menino ressuscitou, o menino voltou à vida. Eu estou contando um caso, eu podia contar vários. Eu era pastor em São José dos Campos, já falei isso aqui para você. Eu era pastor em São José dos Campos, um irmão da igreja ligou para mim desesperado. Era 8 horas da manhã, eu estava dormindo. Eu tinha feito rádio de madrugada. Eu e a minha esposa, eu já estava casado nessa época, a gente fazia programa de madrugada na rádio, entrava meia-noite, ficava até as 4 horas da manhã atendendo o povo. No outro dia eu ia para São Paulo fazer televisão. Então eu estava dormindo um pouquinho para levantar umas 10 horas, me arrumar para ir para São Paulo gravar TV. E eram umas 8 horas, o irmão ligou, eu atendi ele deitado na cama. E ele desesperado: pastor, a minha esposa, pastor, fez o exame, meu filho está morto, dentro da barriga. O coração da criança não está batendo mais. O médico disse que vai ter que tirar. Imagina o desespero do pai. Irmão, eu orei por ele deitado na cama, não vou mentir não. Eu nem coloquei roupa para orar, deitado na cama mesmo. Eu falei: peraí, irmão, que eu vou orar. Eu fiz uma oração, repreendi o espírito da morte e falei: irmão, leva a tua esposa no hospital e leva ela para fazer o exame, porque teu filho está vivo. Pastor, mas o coração não está batendo. Vai, porque o teu filho está vivo. Irmão, passou um pouquinho depois, eu me levantei, eu estava terminando de trocar de roupa, meu celular tocou, ele ligou do outro lado, irmão, chorando: pastor, meu filho ressuscitou.
O coração da criança voltou a bater, os médicos não estão entendendo. Diga glória a Deus. O menino deve estar com 10 anos agora, porque ele ligou para mim há um tempo atrás, né, Dani? Você lembra? Há uns dias desses atrás ele ligou para mim e falou: pastor, eu estou aqui mandando uma foto para o senhor do meu milagre, que o senhor orou há tantos anos atrás, o menino está vivo. É Deus que dá vida, vem dele. É Deus que dá a vida, é dele que vem a prosperidade. Olha o que diz o versículo 7, ó. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Olha que lindo o versículo 8. Levanta o pobre do pó. Irmão, você pode estar no pó, ele te levanta. Eu queria tanto que você tomasse posse dessa palavra, irmão. Você pode estar no pó, ele levanta você. Dá um amém aí, pelo amor de Jesus, irmão. Ele levanta você do pó. Pastor, mas eu tô pior do que isso. Olha aqui o que está escrito, ó. Não sou eu, é a palavra de Deus falando, ó. Levanta o pobre do pó e desde o esterco. Você sabe o que é esterco, né? Você pode estar, com o perdão da palavra, mas está na Bíblia. Você pode estar no esterco. Mas olha o que está escrito: e do esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Irmão, me perdoa a palavra, mas está na Bíblia. Você pode estar no esterco hoje. Pastor, com perdão, minha vida está um esterco. Mas meu irmão, Deus está dizendo que vai levantar você, vai colocar você entre os principais, vai colocar você por cima. Diga glória a Deus. Continua lendo, ó. Faz assentar entre os príncipes para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Agora olha o que está escrito: porque o homem não prevalecerá não é pela força. Pela força Pedro tentou e não conseguiu. Passou uma noite lançando a rede e não veio. Com uma palavra de Jesus ele foi e teve a maior pescaria da vida dele. É de Deus que vem a sua bênção. Você tem que se consagrar a Deus, orar, falar: Senhor, eu sei que é do Senhor que vem a minha vitória, fala comigo, me dá a palavra, me mostra. E quando você vem no culto, quando você está ouvindo o missionário pregar pela TV, às vezes você está ouvindo um louvor, você tem que prestar atenção. Jesus já tinha pregado para a multidão, ele terminou de falar, mas ele não esqueceu de Pedro. Irmão, Jesus não vai esquecer de você. Oh, glória a Deus. Ele vai te dar aquela palavra que você precisa. E com o perdão da expressão, mas é porque está na Bíblia. Você pode estar no esterco. Se Deus falar com você, Ele vai te levantar e vai te pôr entre os príncipes. Você vai ter o maior milagre da tua vida. Quem crê, diga amém. A sua vitória está na palavra de Deus. É pela fé que você vai receber a promessa. Vai alcançar. Está garantida para você. Quantos creem, digam amém. Então eu vou fazer uma oração com você. Fique de pé. Em nome de Jesus, levanta todo mundo, por favor. Olha, você que está em casa, participando desse culto agora, eu vou falar com essa daqui, ó. Glória a Deus. Você que está em casa agora assistindo, nós estamos hoje aqui no culto da Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou ministrar aqui para a igreja o corpo e o sangue de Jesus. Ninguém, irmão, ninguém deve participar do corpo e do sangue de Jesus indignamente. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Você vai se examinar agora. Tem alguma coisa, irmão, irmã, que está separando você de Deus, que você sente: pastor, eu estou sujo por causa desse pecado. O sangue de Jesus vai te purificar agora. Eu vou orar para você ser curado, para você receber a bênção, mas primeiro eu quero orar para você ser perdoado. Eu quero muito que você coloque a mão no teu coração e feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. O homem que está aqui no altar, você já me viu, eu não tenho nada mais de mim para te oferecer. Mas o Deus que está no céu pode perdoar o seu pecado agora e vai perdoar. O sangue dele vai te limpar. Você será purificado. Você será lavado. Com as mãos no seu coração. Ó Deus, com o teu sangue venha nos limpar, venha nos lavar, com o teu sangue, meu Pai. Precisamos muito de Ti, precisamos muito do Senhor. Olha, meu Deus, para o meu irmão, para a minha irmã que está aqui.
meu Deus amado, e que sente que está com os olhos sujos, porque colocou os olhos onde não devia, e não tem colírio nesse mundo que faça ela sentir, meu Deus, essa sujeira, meu Deus, essa coisa feia que está nos olhos dela saírem, mas o teu sangue pode limpar. Essa pessoa que está com a boca contaminada, ela emprestou a boca dela para o diabo, meu Deus, e falou as coisas mais feias. Outros, meu Deus, que emprestaram ouvido para Satanás e que ouviram, meu Deus, as coisas mais sujas, obscenas. Meu Deus, talvez em casa ou aqui na igreja esteja alguém que está até dizendo: Deus, o meu corpo inteiro está sujo. Eu emprestei o meu corpo para o diabo, para ele me usar no vício, para ele me usar na prostituição. Entreguei o meu corpo para tantas pessoas, usei o meu corpo para receber tantas drogas diferentes. Ah, meu Deus, mas o Senhor tem poder de limpar, de purificar. Minha irmã, meu irmão, não esconda nada, conta tudo para Jesus. Diga para Ele aonde você se sujou, e o sangue dele vai te purificar agora. Feche os seus olhos, por favor. O sangue de Jesus, nesse momento, está tirando o teu pecado, está tirando a tua sujeira. Seja purificado, seja lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão direita para o céu e diga: Senhor, eu creio de todo o meu coração que o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para me purificar de todo o pecado, de toda a culpa. Diga: Senhor, em nome de Jesus, ajuda-me a não errar, a não cair nunca mais nesse pecado, nessa armadilha aonde eu havia me sujado. Diga: Pai, eu quero de todo o coração, a partir desse dia, viver para te agradar.